agora nós vamos falar de arte. A gente vai falar de conhecimento, a gente vai falar de saber. Nada mais, nada menos que o dono da Casa do Saber. Ele é sócio fundador do dono e dono da Casa do Saber, Pierre Morrot. Pierre, fiquei tão feliz quando eu estava entrevistando, foi o Polito, e de repente você mandou um e-mail, e eu falei, nossa, mas será que é Pierre Morrot da Casa do Saber? E aí Polito disse, e é mesmo. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Cid, muito obrigado pelo convite. Acho que as suas noites têm sido muito divertidas, porque pelo pouco tempo que eu fiquei aqui hoje, eu vi que uma conversa gostosa, flui. Parabéns a você. E acho que o telespectador está dando a oportunidade de ter um programa muito interessante. A gente quer contar para você o que significa Casa do Saber. A gente preparou uma matéria para explicar rapidinho o que significa. Vamos lá. Mais do que uma escola, um centro de debates e difusão do conhecimento. Essa é a proposta deste espaço através de palestras, cursos livres e oficinas, mas com foco especial. Temas ligados às humanidades de maneira geral. Que temas são esses? São temas ligados à filosofia, ao pensamento, à história, às artes. O conteúdo é passado de uma maneira acessível para um público heterogêneo. Os encontros misturam leigos e estudiosos no assunto. Nós fazemos esses encontros justamente para conseguir transmitir àqueles que não sabem o melhor da cultura, do patrimônio cultural acumulado pela humanidade ao longo desses milênios. Os ambientes são bem diferentes de uma sala de aula tradicional, cheio de cores e com o aconchego de uma casa. Uma situação que procura repetir também a prazerosa situação de uma sala de estar informal. Ao mesmo tempo, temos o lugar do professor, temos uma lousa, temos todos os equipamentos necessários para que tudo se dê da maneira séria, correta, agradável. A Casa do Saber contempla com bolsas de estudo professores da rede pública e estudantes de graduação de baixa renda. As bolsas dão direito a um curso por semestre e podem ser renovadas se houver frequência mínima de 75% do total das aulas ministradas. Mais de 15 mil alunos passaram pela instituição cultural privada ao longo de 10 anos de existência. Os cursos variam de 4 a 18 encontros, isso nas mais diferentes áreas. A relação completa dos cursos pode ser conferida no site. Todo o resto é transitório, menos o saber. Eu realmente tenho uma admiração pela Casa do Saber, pelo projeto de vocês. Eu gosto de gente que sonha, mas sonha com os pés no chão. Eu fui na inauguração da Casa do Saber. Quanto está fazendo? 10 anos. 10 anos. Esse ano de fazer 10 anos. Atrás eu estava lá, na inauguração, apreciando. Mas eu fico preocupado com uma coisa. Por que só Rio e São Paulo? Então, tem um problema de logística. Hoje você tem bons professores em São Paulo, bons professores no Rio de Janeiro. Tá? Então, quando você vai organizar um curso, por exemplo, em São Paulo, se você convida um professor, nosso modelo de estudo é com poucos alunos, a sala, como os telespectadores puderam olhar, é mais intimista. Se você for agregar o custo de transporte para uma pessoa vir de uma outra cidade, e estadia, tudo isso custa caro. Então, se você traz professores, e São Paulo tem excelentes cabeças, Rio de Janeiro tem excelentes cabeças. Então, você quando faz curso em São Paulo, no Janeiro, você muitas vezes tem, seja em São Paulo a USP, seja no Rio de Janeiro a Federal, várias outras faculdades, vários outros centros. Né? Temos que lembrar que o Rio de Janeiro foi capital, tem excelentes professores lá, tem um equipamento urbano excelente, de altíssima qualidade, a mesma coisa em São Paulo. Então nós achamos... A infraestrutura facilita. A infraestrutura. Então. E quando um grupo de sócios, eu queria fazer um complemento no que você disse, nós somos um grupo de sócios, né? Era um grupo de amigos, 7 amigos que se reuniam com frequência, terças-feiras na casa do Jair Ribeiro, quintas-feiras na minha casa. Terça-feira na casa do Jair, a gente pegou filosofia, dos pré-socráticos até os existencialistas, e estudamos filosofia. Quinta-feira na minha casa era tema livre.
cada dia eu chamava uma pessoa diferente, porque a gente, há 10 anos Com atrás... espontaneidade, vocês refletiam... Exatamente. Isso, a casa está fazendo 10, então isso eu estou falando para você, coisa de 12, 11 anos atrás, Tá. esses encontros. E eram encontros muito maravilhosos, muito bacanas. Chegou um determinado ponto, a gente chegou à conclusão, essa experiência que nós estamos tendo entre nós, por que não abrir essa experiência para outras pessoas? E aí esse grupo, que fazem parte desse grupo, a Maria Fernanda Cândido, que você conhece, que é uma atriz, o Celso Loduca, publicitário, a Ana Maria Diniz, empresária, o Luiz Felipe Dávila, um pensador importante do pensamento brasileiro, das lideranças. Você tem também eu, né, que sou advogado, eu brinco que eu ganho pão na advocacia, mas eu tomo vinho na Casa do Saber, porque é uma forma justamente de você ter um resultado econômico e aí tem uma outra contrapartida. E o Gabriel Chalita, que você conhece muito bem. Muito bem. Então, muito a bem. ideia qual foi? E aí convidamos o Mário Vitor para ser nosso diretor-geral, uma escolha acertadíssima. Mário Vitor já tinha uma experiência muito grande na Folha de São Paulo com relação a ser diretor do Rio de Janeiro, ter sido o segundo ombudsman na Folha. Então, você viu que delícia de homem que é esse Mário Vitor. Você vê um homem, é um intelectual, mas um intelectual generoso. Uma pessoa que inspira. Isso aí tem eu que acho ter que é um papel muito idealismo importante. também, né? Idealismo. Quando vocês pensaram, por exemplo, na sala, né, eu vi ali as cadeiras, o conforto, o jeito de ser, a espontaneidade. Será que não falta um pouco isso no nosso país? Aprendermos, mas de uma forma um pouco mais natural. Será que a gente não colocou o aspecto acadêmico, ou então o conhecimento, como algo assim, tão numa estratosfera? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco a história do Brasil. Nós somos uma ex-colônia, depois da ex-colônia, era uma ex-colônia escravagista. Depois da ex-colônia escravagista, nós tivemos, quando da conversão da República, né, nós tivemos militarismo, e esse militarismo, por um determinado tempo, depois vivemos momentos democráticos, depois tivemos a ditadura, e o processo democrático, civilizatório no Brasil é muito recente. Não obstante, se a gente for refletir, o projeto dos jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, era um projeto muito bacana, era um projeto muito harmonioso. Se você for pensar, os jesuítas, quando chegaram aqui, eles trouxeram a evangelização, mas eles não quiseram aculturar. Eles respeitavam a língua, eles respeitavam... Então, você tinha no projeto jesuíta um projeto muito interessante de compartilhamento, mas não de dominação. Você respeitava a cultura. Então, eu acho que essa chave, né? Como você sabe que eu gosto do Bauman, eu sei que você também acha o Bauman interessante, né? Esse projeto de jardineiro e não de caçador é um projeto interessante. Quando nós concebemos a Casa do Saber, um dos princípios é que não tivesse mesa. Por que para não tiver mesa? Para não dividir o professor do aluno. Porque muitas vezes estão sentados ali alunos que têm conhecimentos vastíssimos sobre os temas. Então, a nossa metodologia de estudo é, uma primeira hora, o professor expõe o seu pensamento, a sua ideia, para concatenar. Aí temos o intervalo. No intervalo as pessoas trocam ideia, tomam um vinho, soltam um pouco a língua, conversam, um projeto de que as pessoas relaxem, e depois as pessoas são livremente para fazer as perguntas que elas quiserem. Nessas perguntas são interessantíssimas, porque de repente tem um olhar diferente. Eu estava reparando agora, quando você estava me entrevistando, cada uma das pessoas que você entrevistou tinha um ponto diferente, tinha um olhar diferente, num grupo de sala de aula. Né? E complementar. Exato. Então, essa complementaridade é muito rica. Você citou Bauman, e todos nós, assim, que gostamos de filosofia, gostamos de sociologia, e a gente vai aprofundando e vendo. E ele tem uma temática, assim, um ponto convergente, que é a sociedade líquida. Ele diz assim que, em outros tempos, a modernidade era sólida, mas nos tempos atuais me parece que as coisas fogem um pouco à nossa capacidade de interpretação, inclusive. Tudo é muito água, né? Assim, tudo é muito líquido, tudo pode se desfazer a qualquer momento. A dificuldade, inclusive, conceitual, né, das coisas. Como é que você analisa? Nós temos uma dificuldade justamente isso. Porque nós estamos acostumados a uma estrutura de poder hierarquizada. Você tem uma pessoa que exerce uma liderança e há uma hierarquia. Você tem um outro modelo que vamos chamar de, você tem um chefe e esse chefe cria um subchefe, então você mais ou menos está simplesmente decompondo essa hierarquia. Hoje,
as relações afetivas, elas são muito mais importantes que a relação de poder. Veja o nosso caso. Eu fiquei emocionado aqui com a aula, a palestra do Polito, ele conversando com você, essa troca de ideias. O Polito, ele tem uma chave que eu acho fundamental para o professor. Ele não critica o aluno. Ele, toda vez que o Polito vai dar uma aula, ele faz que o aluno reflita sobre o aprendizado. Não existe um processo crítico, sim um processo no qual o aluno vai se sentindo cada vez mais seguro. Ok. E isso é muito importante na educação. Desperta a autoconfiança. Desperta a autoconfiança, ele está mais apto para receber conhecimento. Por isso que eu fiquei emocionado, porque como eu disse naquela mensagem para você, foi muito sincero, o Polito transformou minha vida. Eu estava acostumado naquela chave de crítica. Sim. Quando fui fazer o curso do Polito e enxerguei que existe uma outra forma de aprendizado, não pela crítica, mas pela harmonia, fiquei encantado. Isso serve para tudo, hein? Aprendizado nas relações pessoais, o incentivo, por exemplo, profissional, de alguém que chega numa empresa e de repente é incentivado a dar o melhor que ele tem. Eu mesmo, estou mudando minhas práticas. Eu fui feito no modelo hierarquizado, então eu repeti o modelo. Hoje eu tento olhar mais uma estrutura em rede. E não mais uma estrutura hierarquizada. Por quê? Porque a estrutura em rede, eu tento atrair o afeto e não o poder. Eu tento exercer não o poder, mas o afeto. São essas relações afetivas que eu acho que vão construir as relações e uma relação mais harmônica. Porque nós estamos num país, estamos numa cidade, e eu sempre penso que o mais importante é a cidade, porque no final do dia a gente mora na cidade. A gente não mora nem no Estado nem na União. A gente quer uma casa bem cuidada, a gente quer uma calçada bem cuidada, a gente quer uma luz, a gente quer uma água. Essa é organizada. O Franco Montoro falava que o Estado e a União é uma ficção, nós moramos na mesma cidade. E eu acho que o Franco Montoro, nesse ponto, foi meu professor lá na PUC, e eu acho que o Franco Montoro tem razão. A gente tem que se preocupar muito com a nossa cidade. O local, né? Cada nas quase 6 mil cidades que São Paulo tem. Aí entra uma questão que eu acho assim, hoje aqui a gente merece também uma reflexão, a questão da globalização, onde a gente está ligado a tudo e, ao mesmo tempo, nessa pós-modernidade, o risco de a gente se sentir um pouco no vazio, né? Tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo. O Felipe de Campinas diz assim, faltam centros de cultura no Brasil, e é verdade, faltam centros de cultura no Brasil. É a opinião do Felipe lá de Campinas, mas tem mais telespectadores, muito mais telespectadores participando, que bom, pelo tribuna@redevida.com.br. Vamos lá, Paulo. Pois é, Dalcides, você participando nessa noite, não esqueça de mandar seu e-mail, Dalcides já falou, volto a repetir, tribuna@redevida.com.br. O Dado de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta, Pierre, em que a internet e a globalização colaboram para que as relações interpessoais hoje sejam muito mais relativas, líquidas, como a gente estava falando? Eu acho que a internet é um campo maravilhoso, porque através da internet você pode disseminar o conhecimento, você tem várias formas de ter a experiência do conhecimento. Hoje você tem grandes faculdades americanas, se você pegar a Universidade de Harvard, se você pegar a Universidade de MIT, eles estão disponibilizando gratuitamente todo esse conhecimento. Olha que maravilha, de repente você entra no site do MIT e tem tudo aquilo de graça para você estudar. O Professor Kahn tem um projeto muito interessante, né, que a Fundação Lehman está trazendo, que é justamente ensinar matemática gratuitamente através da internet. Já está sendo traduzido. O Denis Minzin, que hoje está exercendo a presidência no Instituto Lehman, tem feito um trabalho muito interessante justamente de traduzir e dar acessibilidade a essa experiência muito rica do Professor Kahn, que é um professor indiano. Foi professor dos filhos do Bill Gates, e teve uma experiência muito bacana. Então a Fundação Bill e Melinda Gates, eles apoiaram esse projeto, e hoje aqui no Brasil a Fundação Lehman, do empresário Jorge Paulo Lehman, que é um empresário de grande sucesso no Brasil, mas tem esse papel de devolver para a sociedade tudo aquilo que ele conseguiu através do seu esforço e das equipes. Temos que lembrar que o Jorge Paulo Lehman é um exercício de liderança, porque não apenas ele teve resultado, várias pessoas que trabalharam no Grupo Garantia
conseguiram, através dessa irradiação, distribuição de riqueza e conhecimento, uma distribuição. E agora, com esse projeto educacional, ele ainda está devolvendo para a sociedade. Então, acho muito bacana. E dentro dessa perspectiva de iniciativas, e que são iniciativas sérias ao redor do mundo e também aqui no nosso país, a hora que eu falei do Felipe, o comentário do Felipe de Campinas, você fez assim um comentário... Felipe, tem um centro maravilhoso em Campinas, que é a CPFL. A CPFL hoje tem todo o conhecimento dela também disponível gratuitamente na internet. Entra no site da CPFL ou do Fronteiras do Pensamento, que é parceiro. Fronteiras do Pensamento, CPFL e Caso Saber são parceiros de um projeto maravilhoso, que são as palestras Fronteiras do Pensamento. Inclusive, dentre as palestras, se você entrar no site, tem uma palestra do Bauman. O Bauman ia vir para o Brasil, nós convidamos o Bauman para vir para o Brasil, mas infelizmente por um problema de saúde ele não pôde vir. Mas se você clicar lá na internet, gratuitamente você vai ter acesso a uma palestra maravilhosa com o Bauman. E com uma chave muito bacana. Você pode escolher o tempo que você está disponível a ouvir. Há muitos anos atrás eu conheci um executivo, na época ele era do banco Citibank, né? Toda vez que ele sentava com qualquer pessoa, ele perguntava: quanto tempo você tem para me ouvir? E ele ajustava a fala dela ao tempo que a pessoa tinha. Muitas vezes a pessoa que está falando, ela se emociona. E ela fala livremente e não tem essa ideia do tempo. Muitas vezes é importante você ajustar o que você quer falar ao tempo que a pessoa está disponível para ouvir. Você não acha que no tempo que a gente está vivendo, que alguns chamam de pós-moderno, a questão pressa tem atrapalhado demais? Por exemplo, está todo mundo com pressa o tempo todo. Como é difícil ter um momento como esse, ou até um ritmo de um programa como esse, em que a gente para um pouco, a gente vai refletir sobre questões sérias que merecem um aprofundamento, questões que merecem reflexão. A gente não está correndo demais nessa sociedade pós-moderna? A Caso Saber vai ter um curso esse mês agora, sobre o Slow. Aquele movimento Slow Food que começou na década de 80, de você comer devagar e de você fazer tudo. Vamos devagar aí. Vamos devagar, porque essa pressa, essa sobreposição, essa percepção que é possível ver matricialmente várias situações, na verdade estão isolando as pessoas. As pessoas acham que isso é bom, mas não é bom. Isso, as pessoas têm que, cada momento, ter o seu tempo. Eu queria pegar uma experiência pessoal. Meu avô chamava Joaquim, chamava Vovô Bem, e ele tinha um compromisso que, durante os jantares, um filho tinha que falar alguma coisa interessante para os outros, para os irmãos e para meu avô e minha avó. No caso, minha mãe e os meus tios. E aí o que aconteceu? Eles tinham que discursar, tinham que falar no ambiente ao redor de uma mesa. Tem coisa mais antiga do que conversar ao redor de uma mesa? E nessa diálogo dentro da família, justamente por esse exercício profissional, um virou um advogado, Renato Freire, de muito sucesso, o outro Roberto Freire, um psicólogo muito conhecido. Então, a minha mãe criou 6 filhos muito bem, então acabou sendo uma decoradora de sucesso, e minha outra tia também acaba tendo uma característica muito boa. E você acha que a mesa terem dialogado ali? A dialogado na mesa. Trocado experiências. Trocado experiências. Eu, em casa, eu fico chateando o meu filho, meu enteado. Muitas vezes são motivo de chacota. Você fica falando coisa, você não consegue implementar, mas eu insisto. Vamos ler, vamos nos preparar, porque é um exercício tão simples, fazer tão prazeroso. Não é gostoso você ao redor de uma mesa com a sua família e você dando uma caixa de ferramentas para que os seus aprendam a falar melhor? É maravilhoso. Eu não tenho dúvida que é maravilhoso, mas não é um grande desafio nessa sociedade da pressa, nesse mundo da tecnologia, onde está todo mundo tomando a refeição, cada um com o seu laptop, ou então cada um com o seu telefone celular, e de repente em sintonia com pessoas de várias partes do mundo, mas não com alguém que está ali presencial. É um grande desafio como é que a gente lida com esse novo momento, e nem a questão de novas gerações, porque isso é um perfil agora de todas as gerações. Então, Dalcídio, eu faria uma análise de exatamente o que está ocorrendo. Porque o que acontece? O jovem ele tem uma necessidade de reconhecimento grupal. Então, por exemplo, eu estou num lugar que é muito bacana, mas eu quero compartilhar com meus amigos, porque a emoção é tão grande, por isso que rock, artistas, é tão importante para o jovem, porque aquele rosto se torna conhecido e ele compartilha com o outro. Então, eu tenho um ponto em comum com o outro. Eu tenho um ponto comum com o outro. E essa emoção nos une. Então, quando você tem um device, você tem que olhar e pensar o que ele está olhando nesse device.
ele está recebendo uma energia, um conteúdo, de repente ele pode, por exemplo, tem uma coleção maravilhosa na França chamada Pléiade, que é toda enciclopédia, com todos os grandes. Ele pode estar, naquele momento que você acha que ele está gastando à toa, com ele bobagem. Bobagem, ele pode estar ali no romance. O jovem surpreende a gente. De vez em quando você acha que ele está jogando esse tempo fora, e efetivamente ele está, de repente, ou de repente ele está captando uma energia positiva que o alegra, ele pode estar se alegrando. O que nós temos que olhar e começar a entender é que talvez aquele device econômico, que nós não fomos feitos naquele device econômico, não é um monstro. Depende como ele é utilizado. Pode ser utilizado favoravelmente ou negativamente. Então, nós pré-julgarmos isso, de vez em quando a gente faz julgamentos errados. Eu, muitas vezes, julguei errado meu filho e meu enteado. Então, eu estou parando de julgar. Já começou em casa o processo de, preciso refletir. Preciso refletir, preciso olhar. Olha, que conversa boa, Pierre. Eu que agradeço. Está sendo bom demais. E pena que já estamos indo agora para a última parte do nosso encontro. Mas nessa noite o convidado Pierre Morrot, ele que é sócio fundador da Casa do Saber. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta já com mais conversa, diálogo, filosofia, aprofundamento. Essa é a missão do Tribuna Independente, uma missão inteligente na sua noite, uma opção inteligente na sua noite. Esse é o nosso desejo. Voltamos já.